Irmãos, gostaria que você abrisse então na carta aos Colossenses. Começamos na semana passada a falar sobre essa carta de Paulo aos Colossenses, e eu creio que essa carta ela tem muito para nos ensinar. Toda a palavra tem muito para nos ensinar. Essa igreja era uma igreja que passava por desafios. E qual igreja nos dias de hoje não enfrenta desafios? Muitos desafios. Mas Paulo, assim, de uma forma muito clara, ele envia essa carta e orienta, e traz orientações importantes para uma igreja. Então, eu tenho certeza que foi assim para a igreja em Colossenses e será assim para a igreja nos dias de hoje. Tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Então, gostaria que você então abrisse no capítulo 1, a partir do versículo 9. Nós vamos ler hoje do versículo 9 ao versículo 12. Eu vou relembrar depois um pouquinho daquilo que a gente falou na semana passada, e com a ajuda do Senhor nós vamos, capítulo a capítulo, falando sobre essa carta aos Colossenses, o que ela tem para nos dizer nos dias de hoje. E eu tenho certeza que tem muito a nos dizer. Então você já encontrou? Capítulo 1, versículo 9. Amém? Diz então assim a palavra do Senhor: por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos orar? Amado Deus e Pai, ó Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que tanto nos abençoa. Eu te peço nessa noite que essa palavra fale aos nossos corações, possa nos instruir, possa nos aconselhar, nos orientar de como devemos, Senhor, agir, para que possamos estar cada dia mais próximos de Ti, cada dia andando mais conforme a Tua vontade, e que para que nós também possamos ser abençoados por Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que nada possa nos atrapalhar, que as nossas preocupações agora, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Te pedindo, cuida de cada uma delas, e que a Tua palavra encontre o nosso coração, uma terra, ó Pai, preparada para receber dessa palavra. Desde já nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu falava na semana passada que Paulo escreveu essa carta àquela congregação ali em Colossos, visando afastá-los de heresias, de alguns ensinamentos errados, e o mais importante, não somente de afastá-los dos enganos, mas de dirigi-los à verdade sobre Jesus e a sua obra redentora. A gente falou também sobre isso. Falou que Paulo queria apresentar Cristo àquela igreja como Criador e como Redentor. Era uma igreja nova, uma igreja com muitos desafios, Cristo como cabeça da igreja. É interessante que outro dia conversava com uma pessoa e a pessoa falou assim: por diversas vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com os irmãos, a gente tem algumas dificuldades, porque nós não nos entendemos como corpo de Cristo. Como assim, Eduardo? Por vezes é necessário que a gente lembre que nós fazemos parte de um corpo. Quando nós precisamos nos relacionar com o nosso irmão, a gente precisa lembrar, ele faz parte do mesmo corpo que eu. Então, para que eu esteja bem, parte desse corpo, o meu irmão também precisa. O pastor André falava hoje pela manhã que a gente precisa, talvez pensar diferente em relação a algum ponto, mas a gente precisa chegar a um acordo para andarmos juntos. Então, nós precisamos entender também o nosso papel nesse corpo. E isso é uma das coisas também que Paulo vai trazer nessa carta. É interessante, só para você entender, porque isso vai estar assim implícito em quase toda a carta, quais eram os desafios que Colossos passava
O que acontecia naquela igreja para que Paulo escrevesse essa carta? Existiam heresias, ou seja, falsos ensinamentos, coisas que não iam de acordo com a palavra. Por exemplo, naquela época existia um grupo de pessoas que insistia em ensinar e menosprezava a pessoa de Cristo, não reconhecia Cristo como Senhor. E Paulo, você vai ver no decorrer dessa carta, quando nós estivermos falando sobre ela, que Paulo enfatiza cada vez mais a proeminência de Cristo acima de todos, que Cristo realmente é o Senhor, que Ele é Filho de Deus. Esse mesmo grupo dava maior importância às filosofias humanas, os ensinamentos humanos, do que à palavra de Deus. Isso parece algo tão dos nossos dias. Hoje em dia todo mundo tem um ensinamento, todo mundo tem uma verdade, todo mundo acredita em alguma coisa. Acredita em situações mirabolantes, mas não quer acreditar na palavra de Deus. Então, assim, Paulo também traz isso. Também esse grupo era baseado em rituais, em situações. Por exemplo, naquela época se falava da circuncisão, falava de regulamentos sobre alimentos, o que pode e o que não pode comer. E você vê que na palavra de Deus, Paulo ensina muitas vezes, vai falar da circuncisão, que o que interessa para Jesus é a circuncisão do nosso coração, não é a circuncisão da nossa carne. Então, isso também traz sobre nós, cada dia mais, esclarecimento do que Deus realmente quer de nós. Deus quer o nosso coração, irmãos. Somos presos muitas vezes a rituais, e olha que às vezes a gente até gosta. Olha, tem que ser assim, 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 para que Deus te abençoe. Tem que fazer assim, assim, assim. Só que muitas vezes isso vem do coração humano, são coisas que são levantadas do coração humano. Olha, você vai pegar esse potinho aqui e todo dia você vai fazer uma oração com esse potinho do seu lado. É como se fossem pequenos patuais, pequenos amuletos, e o humano gosta dessas coisas. Quando na verdade, nós estamos a uma oração, o acesso a Deus é apenas uma oração, e o Todo-Poderoso está ali pronto a ouvir. Olha que coisa maravilhosa. Então, semana passada, só um breve retrospecto, a gente falou que era importante ser santo. E ser santo é ser separado. Separado das coisas desse mundo e separado para Deus. Então, que isso seja uma realidade. Mas também não somente santo, mas sermos fiéis a Deus. Eduardo, como é que eu sou fiel a Deus? Eu sou fiel a Deus no meu trabalho, na forma como eu me relaciono na minha faculdade, na forma como eu me relaciono em família. Eu sou fiel a Deus de várias formas. No seu dia a dia você pode ser fiel a Deus. Também falamos da graça, que é o favor de Deus, e a paz que não depende de circunstâncias, que na verdade é resultado da reconciliação com Deus por meio do sangue da cruz. Nós hoje temos a graça. A graça de Deus nos abençoa. A graça de Deus nos alcança todas as manhãs, irmãos. É pela graça. E isso foi resultado da reconciliação com Deus por meio do sangue da cruz. Olha que coisa maravilhosa. E por fim, falamos na semana passada que todo cristão deve ter 3 virtudes, pelo menos: a fé, o amor e a esperança. Então, lembrando do que a gente falou na semana passada, logo depois que a gente terminou no versículo 8, e hoje começa agora no versículo 9, onde diz que Paulo ora pelos colossenses. E toda vez, isso é uma opinião minha, toda vez que eu me deparo com uma oração de Paulo, me chama a atenção, porque as orações de Paulo são ricas em detalhes. Não leiam uma oração de Paulo assim de uma forma, se prenda aos detalhes, e você vai entender o que eu quero dizer. Então vamos lá, a partir do versículo 9, deixa a sua Bíblia aberta. Paulo começa dizendo assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo começa orando. Naquela carta segue uma oração de Paulo. E veja que nessa oração de Paulo, só nessa oração de Paulo, ele tem aqui 4 características, que você também vai ver dentro desses versículos de 9 a 12. Ele começa essa oração de Paulo. É interessante que nos 4 pontos, e eu vou começar pelo primeiro aqui, a oração deve expressar as nossas prioridades. Quando nós oramos a Deus,
nós devemos expressar as nossas prioridades. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, irmãos. E ele podia estar orando, e eu creio até que ele tenha orado, mas ele estava preso, numa situação difícil, mas ele estava escrevendo essa carta e orando por aqueles que ele nem conhecia, porque aquela igreja ele não tinha ido lá. Então, ele estava orando por aquelas pessoas, porque aquilo era prioridade para ele. Por diversas vezes a gente vê testemunhos de pessoas que estão em situação muito difícil e estão clamando por outros. E alguém vai dizer assim: você é louco, você tinha que estar pedindo por você. E você está pedindo por outros. Você já se pegou fazendo isso? Em alguma situação, clamando por outros, e aí no meio da oração você lembra: mas eu também estou precisando disso. Mas o teu coração está levado, orientado, vocacionado a orar, a pedir, a clamar por outras pessoas que estão numa situação talvez igual à sua ou pior que a sua. Então ele estava preso, mas a prioridade das suas orações eram as necessidades dos outros. E eu também quero levantar mais uma característica daqui de Paulo. As necessidades mais importantes para Paulo não eram as necessidades físicas, aquilo que a gente precisa para comer, vestir, para o dia a dia. Não, o foco de Paulo nessas orações eram as necessidades espirituais. Quantos de nós, na hora de orar, a gente lembra primeiro das nossas necessidades físicas, não é isso? A gente começa pedindo por aquilo que a gente precisa, por aquela abertura de porta, Quando na verdade, seria tão bom que a gente lembrasse das nossas necessidades espirituais, que a gente pedisse pelas nossas necessidades espirituais. As necessidades espirituais são imensamente mais importantes do que as necessidades materiais. Guarde isso. Quando você se ajoelhar, quando você estiver colocando o teu coração diante do Senhor, peça pela sua vida espiritual. Um pastor amigo sempre disse isso, que aquilo que é espiritual domina sobre o que é material. Então que você busque, dia após dia, suprir as necessidades espirituais e não somente as materiais, dia após dia. Mas também a oração de Paulo vai também trazer, ele estava orando por pessoas que ele não conhecia. A oração deve incluir aquele que não conhecemos. Você crê que a oração, ela vai além da distância? Você já orou por pessoas bem longe? Já orou? Você crê que a sua oração alcança? Não tem distância para a oração? Você crê que Deus ouve e opera à distância? Olha que coisa maravilhosa, gente. A gente não vê depois da curva, Tem um pastor que diz isso, que a gente não enxerga depois da curva. Mas a nossa oração, quando alcança o Senhor, não há distância para ela. Isso é benevolência do Senhor. Isso é fidelidade de Deus para conosco, dia após dia. E a oração de Paulo era assim: ele intercedia por pessoas, não existia distância, não necessitava nem ao menos de vínculo. Só vou orar pelos meus amigos, só vou orar por aqueles que conheço. Você já orou por pessoas que você não conhece? Você já clamou por pessoas que você nem sequer imagina a situação? Eu vejo aquela questão do portas abertas, e eu vou dizer para você, a gente ali não consegue imaginar exatamente o que aquele povo passa. A gente lê uma frase lá dizendo que aquele povo na Ásia Central está passando por perseguição, ponto. Esse sentimento de perseguição a gente não consegue entender a grandeza disso. E aí a gente, durante as nossas orações, a gente levanta o clamor: Senhor, que Tu possa ir de encontro, possa dar livramento, possa abrir portas, possa tirar essa perseguição. Mas a gente realmente não sabe a grandeza disso. E outra coisa que as orações de Paulo, e a gente vai ver isso na prática, a oração de Paulo, ela era detalhada. Não eram palavras jogadas ao vento, não. A oração de Paulo, ela era detalhada. Deus deseja ouvir detalhadamente o que você deseja. Quando você vai falar com alguém, por exemplo, vou dar um exemplo da justiça, Quando você vai fazer um pedido na justiça, o advogado fala para você assim: vamos lá, me conta o que aconteceu. E aí você conta detalhadamente para o advogado tudo o que você deseja, como aconteceu os fatos, não é assim? E eu te pergunto, como é a sua oração quando você está falando com Deus?
Ah, Deus já sabe, Eduardo. Deus viu tudo. Sim. E por que será que Paulo, ele é detalhista, e nós lemos aqui essa oração do versículo 9 ao versículo 12, ele foi tão detalhista, e você vai entender o que eu estou dizendo. Por que a nossa oração às vezes é tão superficial? Por que a nossa oração é tão rapidinha, tão superficial, quando na verdade a gente está diante daquele que pode todas as coisas, daquele que está pronto a ouvir, que eu creio que o Senhor fala, meu filho está orando, deixa ele falar, eu estou ouvindo. Ele é alguém que está atento às nossas orações, está com os ouvidos atentos. Você crê nisso? Quando você abre os seus lábios, quando você se ajoelha e quando você clama, você crê que o Senhor está com os ouvidos atentos? Amém. Assim deve ser. Então, da mesma forma que Ele deseja ouvir detalhadamente, Ele também é um Deus de detalhes. Quando Ele ouve a nossa oração e quando Ele age, você percebe que Ele agracia a nossa vida com detalhes. Você já pediu coisas a Deus que o Senhor concedeu com detalhes? Ele é um Deus de detalhes. E por fim, a oração de Paulo é uma oração que é perseverante. Ele começa dizendo aqui, olha, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês. Não deixamos de orar. Da ideia de que eu comecei a orar, eu permaneço orando e continuo orando e vou orar, e vou orar, e vou orar. Perseverar em oração. Quão difícil é isso, né? Ao ponto de que a gente ouve alguns testemunhos de pessoas que falam assim, olha, eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando pela minha esposa há 10 anos. Alguns testemunhos que pessoas contam, minha mulher orou por mim por 20 anos. Você já orou por alguma coisa por tanto tempo assim? Você já perseverou em oração por tanto tempo assim? A oração de Paulo era uma oração perseverante. Mas conforme vimos aqui nessa leitura, Paulo orava a Deus para que aquela igreja em Colossos, olha esse detalhe, conhecesse a vontade de Deus e tivesse poder para realizar a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus e você quer poder do alto para realizar a vontade de Deus? Amém, irmãos? Então vamos lá, ele começa aqui no versículo 9, Paulo diz então, por essa razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Ele não só perseverou, mas ele pedia por aquele povo, que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Do pleno conhecimento da vontade de Deus. A oração de Paulo, ela é muito detalhada, conforme eu falei, e Paulo, ele vai pedir coisas aqui nessa oração, ele usa o termo pleno conhecimento, em toda a sabedoria, no inteiro agrado, toda boa obra, com todo o poder. Você percebe plenitude. Você percebe que o pedido de Paulo para aquela igreja retratava plenitude. Não era uma oração sem propósito. Não, ele pedia, olha, eu oro pelo pleno conhecimento. Pleno. Não é apenas um conhecimento raso. Porque Paulo entendia que aquela igreja precisava conhecer verdadeiramente a Deus. Eu e você precisamos conhecer plenamente a Deus. Você concorda com isso, irmãos? Então, Paulo não ora apenas para que eles conheçam a Deus, mas que transbordem desse conhecimento. E isso, irmãos, transbordar do conhecimento da vontade de Deus, para nós, é uma necessidade. Você transbordar do conhecimento da vontade de Deus é uma necessidade. E se é uma necessidade, eu e você precisamos buscar isso, com tudo que nós temos. Se eu quero, por vezes a gente fala assim, eu quero viver no centro da vontade de Deus. Como é que eu vou viver no centro da vontade de Deus se eu não conheço plenamente a vontade de Deus? Então, conhecer a vontade de Deus, para nós, é uma necessidade. Não é qualquer coisa. Da mesma forma que nós temos necessidade de comer, da mesma forma que nós temos necessidade de dormir, nós temos necessidade de conhecer plenamente a vontade de Deus. Amém?
Isso, conhecer plenamente a vontade de Deus, vai nos fortalecer diante de desafios, diante de ameaças, diante daqueles pensamentos enganosos. Conhecimento, preste atenção nisso, conhecimento traz entendimento, que por sua vez traz edificação, e isso nos transforma. Quando nós então conhecemos, passamos a entender. Já viveu alguma situação em que você não estava entendendo o que Deus está fazendo? Que você fala assim: Senhor, eu sinceramente não estou entendendo o que está acontecendo, por que minha vida está caminhando assim? Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós vamos ter entendimento daquilo que estamos vivendo. Por diversas vezes, o pastor André falou isso hoje pela manhã, que a nossa vida é feita de processos, é um processo, e a gente às vezes não entende o que Deus está fazendo, mas Deus está trabalhando, por mais que a gente acredite que está dando tudo errado, por mais que a gente acredite que, olha, perdeu o controle, Ele perdeu o controle, mas eu quero te dizer, Ele nunca perde o controle. Ele sempre tem o controle de tudo nas mãos. Então, conhecer traz entendimento, que por sua vez, quando nós entendemos, nós somos edificados. O conhecimento da vontade de Deus nos edifica. E depois de edificados, nós somos transformados. Você quer ser transformado pelo poder do Espírito Santo? Você tem aí coisas que você precisa ser transformado? Eu tenho, e eu preciso muito de Deus. Eu preciso muito do agir do Espírito Santo na minha vida, me transformando dia após dia. E como é bom quando a gente olha para trás, ou então quando a gente conversa com o irmão ali na cantina. Já estou deixando a deixa para você da cantina. Mas como é bom quando a gente senta ali e começa a conversar e fala assim: porque isso acontecia, mas hoje Deus já me transformou, eu já venci mais algo já foi transformado na minha vida, aquilo que eu fazia não faço mais, aquilo que me afastava de Deus eu já consegui vencer. Isso é transformação, e isso vem pelo conhecimento pleno da vontade de Deus. Quero também dizer para você que a nossa oração, Paulo estava aqui fazendo uma oração, a nossa oração por diversas vezes precisa mudar, irmãos. E eu falei disso no momento da oração. Ao invés de apresentarmos a Deus tudo o que precisamos e como precisamos, porque a gente faz isso muito bem, se a gente pede a Deus, ainda pede, não somente pede, mas diz assim: Senhor, seria tão bom que o Senhor fizesse isso que eu preciso e ainda fosse assim. Se possível fosse rápido, se possível fosse dessa forma. Não é assim? A gente por vezes se vê pedindo assim. Mas ao invés de somente pedir o que precisamos e como precisamos, deveríamos, em nossas orações, pedir diante dos desafios, diante daquelas situações que se levantam, nós deveríamos, nas nossas orações, pedir que a vontade de Deus se realizasse. Será que eu e você já fizemos isso? O problema está lá, a notícia difícil chegou, o resultado ruim chegou, e aí a gente vai para o joelho. Graças a Deus, porque a gente vai para o joelho. E aí na hora que a gente vai para o joelho, o que a gente pede? Senhor, manda o livramento, pelo amor de Deus, me livra dessa situação, abre uma porta. Sim, mas será que a gente já nesse momento que ajoelhou, já colocou diante do Senhor assim: Senhor, realiza a tua vontade nessa situação? Muda completamente a forma de orar, a expectativa muda, porque a gente já está reconhecendo que a vontade dEle é perfeitamente o que nós precisamos. Porque muitas vezes a gente vai pedir algo e não vai receber, sabe por quê? Porque o que a gente está pedindo não vai de encontro à vontade de Deus para nós. Então, conhecer a vontade de Deus é vital, é necessária para o nosso crescimento espiritual. E Paulo estava ensinando isso para aquela igreja. A igreja de Colossos precisava entender isso, como nós hoje também precisamos entender isso. E como é que eu supro essa necessidade de conhecer a vontade de Deus? Como é que é isso? Como é que eu faço para suprir essa necessidade de conhecer a vontade de Deus? Através da palavra. Através da palavra. Recentemente eu vi um post, era uma postagem de Instagram, dizendo de como algumas ONGs, né, vamos dizer assim, não é bem o nome ONG, mas enviavam Bíblias para um país onde tem perseguição. Eu achei muito interessante, gente.
As Bíblias eram compactadas, né? Elas não eram grossas assim igual a sua Bíblia aí. Essa Bíblia de crente, raiz, né? Você sai com ela enorme. Eram Bíblias mais estreitinhas, feitas assim para que pudessem ser escondidas. E eram colocadas em balões com GPS. Quando o balão estava passando por cima de uma localidade onde eles sabiam que existiam cristãos, aquele balão era explodido e aquela Bíblia caía. Aquele monte de Bíblias caíam, né? Roupas, onde por dentro, na costura aqui por dentro, o forro interno era a palavra impressa. Você consegue imaginar o tamanho desse esforço para que se chegasse na mão daquelas pessoas a palavra de Deus? Você tem aí no seu celular mais de 20 versões da Bíblia. Eu tenho também. Quantas Bíblias você tem em casa? Não precisa me dizer não, mas deve ter um monte de Bíblia, né? De várias versões e tudo mais. Queridos, nós vamos suprir a necessidade de conhecer a vontade de Deus na nossa vida quando nós dedicarmos atenção e esforço à leitura da palavra de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você precisa ler a palavra. Eduardo, mas toda hora você fala disso, toda hora o pastor sobe aqui e fala disso, toda hora o Alex que pregou fala disso, o Abraão pregou fala disso. Porque isso é o ponto-chave. Para que eu e você possamos conhecer a vontade de Deus para nós, a gente precisa conhecer a sua palavra. Tudo que você precisa saber sobre a vontade de Deus para a sua vida está na sua palavra. O pastor perguntou hoje pela manhã: quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Aquele silêncio, né? A gente se envolve com tanta coisa, quando na verdade, aquilo que mais importa, né? Me lembro de Marta e Maria. O que mais importa está aqui, irmãos. Da mesma forma que a gente se prepara para a nossa profissão, da mesma forma que a gente se prepara para tanta coisa, a gente precisa se preparar para conhecer o nosso Deus, a vontade do nosso Deus para nós. A gente não pode deixar passar, isso não pode ser algo automático. Não à toa, Satanás investe, se empenha tanto para desmotivar a gente de conhecer a palavra. São distrações, são preocupações, são muitas vezes dificuldades para tirar de nós a vontade de ler a palavra de Deus. Isso já aconteceu com você em algum momento? Que você se vê distraído, você se vê preocupado demais, aí o Espírito Santo toca o seu coração e fala: vai lá ler a palavra, aí você fala: não, hoje eu estou muito agitado, estou muito preocupado com tal coisa, quando na verdade a resposta está aqui, mas o nosso coração já está muito atribulado, com tantas coisas que nos envolvem nesse mundo, que eu e você possamos fazer escolhas, e que a nossa escolha seja conhecer a plenitude da vontade de Deus para nós. Como eu faço, Eduardo, para conhecer a plenitude da vontade de Deus? Versículo, continuando aqui, ele fala: e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E como é que eu faço para conhecer essa plenitude? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. O restante do versículo 9. Paulo aqui nessa oração, ele estava combatendo aquelas heresias que a igreja estava sofrendo. Aqueles hereges ensinavam que os seguidores só alcançariam a sabedoria se cumprissem seus rituais que eles estavam ensinando. Sabedoria aos olhos de Paulo tinha alguns significados, e ele exalta isso aqui. Ser sábio é olhar para a sua vida pelos olhos de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus para você, quando você conhece a palavra, automaticamente você adquire sabedoria. E quando você adquire sabedoria, você começa a olhar para as coisas da sua vida com um olhar de Deus, com os olhos de Deus. Ser sábio é ter prioridade, é ter as prioridades que Deus tem. Quais são as prioridades de Deus? Você consegue reconhecer as suas prioridades e quais são as prioridades de Deus? Ser sábio é ter as mesmas prioridades que Deus tem. É buscar conhecer e realizar a vontade de Deus na sua vida.
E você vai alcançar sabedoria. A palavra diz que se você quer sabedoria, peça a Deus que a dá. Se você quer ser sábio, peça a Deus. E o Senhor vai derramar sabedoria sobre a sua vida. Um teólogo, pastor, disse que a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus, que nós estamos falando, às situações da nossa vida diária. Ter sabedoria é pegar o conhecimento da vontade de Deus e aplicar na nossa vida diariamente. Olha que coisa. Não é apenas ouvir falar, mas é pegar a vontade, o pleno conhecimento da vontade e aplicar. O que é que Deus fala sobre isso? Vou aplicar na minha vida. Por mais que o nosso coração esteja assim, inquieto, doido para realizar a nossa vontade, se você for sábio, você vai pegar aquele conhecimento da plena vontade de Deus e aplicar na sua vida. E assim, eu vou ousar te dizer, sem medo de errar, que vai ser sucesso. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ela vai trazer o melhor para você. Paulo então ora para que os colossenses possam se aprofundar na palavra e assim ter mais sabedoria e discernimento. Quantas vezes você pede a Deus para te dar discernimento? Senhor, me dá discernimento, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo essa situação, me traz discernimento. Você vai adquirir discernimento, vai adquirir sabedoria, quando você se debruçar sobre a palavra de Deus, cada dia mais. A sabedoria fala da revelação de Deus, daquilo que é a sua vontade e como se aplica, e o entendimento espiritual vai te trazer sabedoria na prática. Peça a Deus entendimento espiritual para entender as situações. Peça a Deus, nas suas orações, Senhor, me traz entendimento espiritual, que eu possa entender o que está acontecendo. Versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Você então pediu a Deus, sabedoria e entendimento espiritual, e o versículo 10 diz assim: dessa maneira poderão viver de modo digno. E eu quero fazer uma pausa aqui. Quem tem um desejo no coração, aquele desejo que nasce dentro do seu coração, de viver cada dia mais de modo digno diante do Senhor? Você tem esse desejo? Vem dentro do seu coração. Muitas vezes esse desejo confronta a sua vida e diz assim: poxa, eu quero viver melhor para Deus, eu quero agradar o meu Deus, eu quero fazer melhor, da forma que agrade a Deus. Isso já ardeu no seu coração? Isso tem ardido no seu coração? Isso é maravilhoso, irmãos. Poderão viver de modo digno do Senhor. Isso aponta para andar conforme Jesus andou. A gente tem ouvido tanto daquilo que Jesus tem feito. Outro dia o pastor também falou sobre Jesus estava sendo perseguido pelos romanos, aquela dificuldade toda, e mesmo em meio àquilo tudo, ele não deixou de fazer a vontade do Pai, ele não deixou de pregar, ele não deixou de realizar aquilo pelo qual ele foi designado para fazer. Não é assim? Então, eu e você, para viver de modo digno, a gente precisa andar da mesma forma. Que aquilo que nos cerca exteriormente, assim, as dificuldades, as atribuições que cada dia estão maiores sobre a nossa vida, que elas não sufoquem o nosso chamado principal. Que elas não sufoquem para o fim para o qual nós fomos chamados. Qual foi o fim que você foi chamado, irmãos? Qual é a sua vocação? Para que outro dia eu falava com um irmão, conversando com ele, para que nós viemos na igreja, ouvimos a palavra, as terças, as quintas, o domingo de manhã e domingo de noite, aprendemos da palavra. Para que a gente busca o Espírito Santo? Para que Deus tem nos abençoado com dons e capacidades? Sabe para quê? Para que a gente possa ir lá para fora e pregar. Para que nós possamos ir lá para fora e proclamar. Para que a gente possa ir lá para fora e falar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus transformou em nós e que pode transformar. Olha, tem uma história que diz que um pastor, já estou terminando, o pastor dizia que a esposa levou a esposa numa manicure e chegou lá, e a manicure falando, e daqui a pouco a manicure fala, ela era cristã, e ela fala assim: eu
estou aqui camuflada de manicure, mas na verdade eu estou aqui para proclamar. Eu sou uma embaixadora, eu falo de Cristo para todas as clientes que chegam aqui. Você e eu podemos usar a nossa profissão para falar de Cristo. Então, viver de modo digno do Senhor aponta para o nosso comportamento. Que o nosso comportamento glorifique a Deus. E para que precisamos de um comportamento digno? Logo abaixo, para o seu inteiro agrado. Perceba, inteiro. A gente não vai agradar 50%, a gente não vai agradar 70%, a gente precisa agradar de forma inteira, completa o nosso Deus. Eduardo, mas não dá não, difícil, eu escorrego. Sim, eu também, mas o nosso coração precisa desejar ser inteiro. Precisamos agradar a Deus de forma inteira. Ah, Eduardo, você está falando, eu já estou pensando aqui numa coisa que eu preciso largar. Então largue, porque mais importa que nós possamos viver de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. É para isso, Paulo já estava, olha, igreja de Colossos, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Esse é o propósito para o qual nós vivemos. Agradar de forma inteira o nosso Senhor e Salvador. É fácil? Não, não é. Mas é possível. O pastor estava dedilhando ali, se eu não me engano foi essa música, porque dele, por ele e para ele. Romanos 11:36 diz que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida. E a ele seja a glória para sempre, amém. A nossa vida precisa glorificar a Deus, irmãos. A nossa vida precisa ser para o seu inteiro agrado. E quando isso acontece, quando a gente vive de modo digno e para o inteiro agrado de Deus, olha o que diz depois da vírgula: frutificando em toda, não é frutificando parcialmente, em uma parte da obra, não, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando, importa que eu e você possamos dar frutos, importa que as nossas atitudes possam glorificar a Deus, o nosso fruto, aquilo que aparece. Quando você olha para uma árvore, você fala: árvore bonita, que árvore é essa? Como é que você identifica a árvore? Se você for muito bom, você vai identificar até pela folha, mas normalmente você identifica a árvore pelo fruto. Você olha lá, tem aquela jaca enorme lá, é uma jaqueira, né? Tem aquela manga lá, olha, bonita, né? Você já fica pensando em dar uma catucada lá na manga do vizinho. Você vê o fruto. Eu e você precisamos frutificar. A gente precisa ter uma vida que frutifica. A palavra fruto aparece bastante na vida cristã. Por exemplo, João capítulo 15 diz: nisso é glorificado o meu Pai, que vocês cristãos, que vocês filhos de Deus, deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Deus nos chama a frutificar. Frutifique, dê frutos, que a sua vida cristã possa dar frutos, que a sua vida cristã possa se multiplicar. Ah, Eduardo, como é que eu faço isso? Quando você fala do amor de Deus para alguém, quando você acompanha alguém, você já teve a oportunidade de discipular alguém? Você já teve a oportunidade de falar e continuar falando para pessoas? A sua vida, ela já fala, você sabia disso? As suas atitudes já falam. Pessoas já ficam assim: o que tem de diferente nessa menina? O que tem de diferente nele? Tem alguma coisa diferente. E o diferente é exatamente o que você precisa passar para ele. Se essa pessoa te der a deixa de perguntar o que tem de diferente em você, olha, se ela fizer essa pergunta, é a hora. O que tem diferente de mim é Jesus, e eu estou pronto a te ensinar, estou pronto a discipular, estou pronto a te mostrar esse caminho. Então, se nós frutificamos em toda boa obra e crescemos no conhecimento de Deus, então vem o versículo 11, coloca para mim, por favor. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder.
segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, fortalecidos com todo o poder. Meu irmão, que poder é esse? Você vai ser fortalecido no poder o que é do seu braço? Nas condições que você tem propriamente dito? Não. Você será fortalecido no poder de Deus, o único Deus verdadeiro, segundo a sua força, a força da sua glória. Paulo, quando começou lá a fazer essa oração, ele tinha a ideia de fazer com que aquele povo tivesse o pleno conhecimento da vontade de Deus, para que com poder pudesse exercer isso, colocar em prática. O poder não é nosso, o poder é do Senhor, o poder é de Deus. E ele diz também que é em toda perseverança e paciência com alegria. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade. A gente vem aqui, ouve a palavra, sai daqui animado, começa a segunda-feira animado, mas logo a terça-feira vem, e às vezes a dificuldade vem, a correria vem, e a gente deixa de lado. Talvez, por isso que você tenha ouvido tanto assim, você pode vir no culto durante a semana? Porque vir no culto durante a semana facilita muita coisa, porque a gente ouve uma palavra, a gente se sente parte do corpo, a gente é fortalecido pela comunhão, a gente é fortalecido pelo testemunho, a gente é fortalecido pela palavra que a gente recebe, e torna mais fácil perseverar. Então que você possa guardar isso. Perseverança, irmãos, é paciência em ação. Como é que está sendo? É fácil ter paciência nos dias de hoje? Quando seu telefone começa a rodar lá, demorando a abrir o aplicativo, como é que você se sente? Né? Hoje teve um computador aqui da igreja que deu um problema e ficou assim, ó. E a gente precisava fazer a coisa acontecer e o negocinho assim, ó. E a gente impaciente, aquilo durou 1 minuto e meio, e a gente super impaciente com aquilo rodando. Não é fácil ser paciente, mas a gente precisa pedir a Deus condições de perseverar, e isso aponta para uma paciência em ação. Para perseverar na fé, resistir à tentação, aos ensinos errados, aos atalhos, e por fim, conhecer a verdadeira alegria que só existe em Deus, é necessário perseverar. Peça a Deus na sua oração: Senhor, me dá condições de perseverar, de continuar, de buscar dia após dia e continuar. Não abandone. E por fim vem o versículo 12, onde Paulo diz: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos. Os gentios agora eram considerados santos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Você pode dar graças a Deus por isso que Deus fez na sua vida? Você dá graças a Deus pelo sacrifício? Você se lembra, no dia de domingo que nós temos a ceia, o que representa a ceia para você? Ela lembra de quê? Ela lembra do sacrifício. Ela lembra daquilo que Deus, que o Senhor Jesus conquistou na cruz. E Paulo diz assim: dando graças ao Pai, que a gente tenha um coração grato, irmãos. Então, que você guarde nessa noite, que é necessário que nós tenhamos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Como eu faço isso? É uma necessidade. Primeiro, o pleno conhecimento da vontade de Deus na sua vida e na minha vida é uma necessidade, não é uma opção, é uma necessidade. Que você busque conhecer a Deus como uma necessidade, da mesma forma que você precisa comer, dormir, né? Fazer as coisas que você tanto gosta, que isso seja uma necessidade. E que a gente possa buscar dia após dia estar no centro da vontade de Deus. E que a gente possa buscar na palavra conhecer a Deus, e que Ele possa operar da mesma forma que Paulo escreve aquela oração à igreja de Colossos, que a gente aprenda com aquela igreja que a gente precisa cada dia mais do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque a sua Bíblia no banco. Eu queria orar. Talvez você